Glória a Jesus. Feche os olhos de vocês. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu venho aqui, Senhor Deus, clamar, Pai, por um tempo extraordinário, revelação, os céus rasgados agora, Pai, para que o Senhor possa nos revelar, Pai, aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós no livro de Hebreus, Pai, capítulo 9. Pai, toda honra e glória, Pai, que seja exaltada a Ti, que seja dada a Ti, Senhor. Pai, eu te amo, Senhor Deus, te glorifico por esse dia, o dia do meu aniversário. Obrigada, Pai, por ter o privilégio de orar na madrugada, de estar pregando a Tua palavra. Pai, eu sou abençoada, Pai, por estar nesse lugar e eu te glorifico por isso, Senhor. Pai, toda honra e glória, Pai, nós entregamos a Ti. Amigo Espírito Santo, você tem domínio sobre esse banquete e sobre esse devocional, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá agora. Abra comigo em Hebreus, capítulo de número 9, tá? Hebreus, capítulo de número 9. Aleluia. Glória a Jesus. Tá? Então vamos lá. Vamos ler do 1 ao 5. E o subtítulo é Adoração na Antiga Aliança. A primeira aliança tinha regras para a adoração, bem como um santuário terreno. Esse tabernáculo era dividido em duas partes. Na primeira ficava o candelabro e a mesa com os pães da presença. Essa parte era chamada Lugar Santo. Depois havia uma cortina e atrás dela, na segunda parte, chamada Lugar Santíssimo. Nessa parte ficava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, inteiramente coberta de ouro. Dentro da arca havia um vaso de ouro contendo maná e a vara de Arão que floresceu e as tábuas da pedra da aliança. No 5 agora. Sobre a arca ficavam os querubins da glória divina, cuja sombra se estendia por cima do lugar de expiação. Mas agora não é momento de explicar essas coisas em detalhes. Amém? Então, antigamente havia regras para entrar, para fazer uma adoração, tá? Então, lá no tabernáculo que Moisés construiu, havia o átrio, onde você sacrificava os animais, você não, o sacerdote, né? Depois tinha o lugar santo e o santo dos santos, ou santíssimo lugar, tá? Então, aquilo ali era a sombra do que estava por vir. Hoje nós temos o acesso direto. E hoje, por intermédio do Espírito Santo, através do nome de Jesus, nós conseguimos entrar no átrio, no lugar santo e no santo do santo, através da oração. E eu já cansei de explicar aqui para vocês, e vou falar novamente, átrio. Como que é a oração do átrio? É aquela oração, Senhor, meu Pai, meu Deus, eu te apresento esse dia, te apresento agora, Senhor Deus, a minha vida, a minha família. É a oração que você pede, é a oração que você se apresenta, é a oração que você intercede. Então é a oração de átrio, tá? A oração do lugar santo é uma oração de adoração. Senhor, eu te adoro, eu te louvo, eu te preciso. Aí é onde você está quebrantado, você chora, você pede perdão pelos pecados, você sente a presença de Deus. A oração do santo é onde a presença de Deus desce, você só chora. E aí é mais difícil de entrar. Mas quando você se permite entrar no santo do santo, as coisas vão fluir de forma sobrenatural, de forma avassaladora, amém? Então hoje nós temos acesso a esse local, certo? Agora vamos do 6 ao 10. Quando tudo estava preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo para cumprir os seus deveres sagrados. Mas apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no lugar santíssimo. E que dia que ele entrava no lugar santíssimo? No dia do Yom Kippur, tá? Então olha só aqui. Havia um sacerdote humano e havia um dia que ele podia entrar no santo do santo. E esse dia do santo era o dia do Yom Kippur, era uma vez por ano. Hoje nosso sumo sacerdote é Jesus, tá? Nós fazemos o jejum do Yom Kippur todo ano e é um jejum que destrava, tá? Daqui uns dias eu começo a falar dele quando a gente estiver perto para fazer, tá? Então, olha só, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo, porque ali tinha os pães para serem trocados, o candelabro para ser aceso, tá? Então, vamos lá. Ele sempre... No 7 agora, né? No 7 ainda. Ele sempre apresentava o sangue do sacrifício
pelos próprios pecados e pelos pecados do povo que havia cometido por ignorância, tá? Com essas regras, o Espírito Santo mostra que o caminho para o lugar santíssimo não havia sido aberto. Olha só. Então, o caminho para o lugar santíssimo não havia sido aberto ainda. Os sacerdotes, eles tinham acesso ao lugar santo, regularmente. Mas o santíssimo, eles não tinham acesso. O sacerdote tinha acesso uma vez por ano. Mas quando o véu rasga, nós hoje temos acesso ao santo do santo, ou santíssimo lugar. No 8, com essas regras, o Espírito Santo mostra que o caminho para o lugar santíssimo não havia sido aberto, enquanto o primeiro tabernáculo continuava em uso. Glória a Jesus. Agora vamos continuar aqui no 9. Essa é uma ilustração que aponta para o tempo presente, pois as ofertas e os sacrifícios que os sacerdotes apresentavam não podem criar no adorar com consciência totalmente limpa. No 10 agora, tratava-se de alimentos e bebidas e várias cerimônias de purificação. Eram regras externas, válidas apenas até que se estabelecesse um sistema melhor. E esse sistema melhor, quando ele foi estabelecido? Quando Jesus veio, tá? Então, como funcionava? Você ia, se apresentava ao sacerdote. Se você não tinha tantas condições financeiras, você dava uma pombinha, uma ênfase de trigo, uma ênfase de um cereal que você produzia, mas você não podia se apresentar ao sacerdote sem nada, tá? Então eu quero que você entenda que hoje o nosso sumo sacerdote é Jesus e ele mudou esse sistema. Antes não tinha acesso ao Santo do Santo. Então Jesus veio e o céu se rasgou, então hoje nós temos acesso. O sistema antigo, tá? O sistema antigo, ele libertava a mente da culpa, mas Jesus veio para purificar não só a mente, mas a nossa consciência, a nossa paz de espírito e a nossa alma, tá? Então nós não vivemos mais por rituais, nós vivemos... Olha, lembra quando Jesus falou para a samaritana? Está chegando a hora que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Aquele tempo, o povo adorava o Senhor em rituais, tá? Só que hoje, o que é em espírito e em verdade? É genuíno. Você adora o Senhor com a alma, com o espírito. Você chama o Senhor com tudo que você tem, tá? Então hoje, nós adoramos o Senhor em espírito e em verdade. Por que em espírito e em verdade? Porque através do teu espírito, através da verdade de Cristo e através do genuíno do teu espírito que você busca e adora o Senhor Jesus. Amém? Vamos agora continuar aqui do 11. Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte deste mundo criado. Com o seu próprio sangue, e não com o sangue de bodes e bezerros, entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu redenção eterna. Se, portanto, o sangue de bodes e de bezerros e as cinzas de uma novilha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imaginem o sangue de Cristo purificará nossa consciência nas obras mortas, para que adoremos ao Deus vivo. Pois, pelo poder do Espírito Eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Eu preciso que você entenda hoje da complexidade, tá? O templo que Moisés construiu lá no deserto é a sombra do templo original que já estava estabelecido, feito pelas mãos de Deus nos céus. As coisas não acontecem aqui para acontecer lá, as coisas acontecem lá para acontecer aqui. Aqui é sombra do que tem lá, não é lá que é sombra do que tem aqui, ok? Então, Cristo entrou no tabernáculo celestial, que não foi feito por mãos humanas. E lá que ele primeiro ofereceu o seu sacrifício de sangue. E depois desse sacrifício, ele é estabelecido aqui na terra, para salvar toda a humanidade que se rende ao nome de Jesus, tá? Então, o sangue de Jesus, ele não cobre apenas
a sua alma da morte eterna, mas ele limpa, ele nos restaura, ele traz uma consciência que tem paz, ele traz autoridade sobre nós. Então, o sangue de Jesus, ele não é algo simbólico, ele é o poder real. Gente, quando a gente fala em nome de Jesus, Senhor, me reveste com o sangue de Jesus, você não tem dimensão do poder que você está declarando, da blindagem que isso tem. Agora, isso só funciona na sua total complexidade, uma vez que você sabe das obras. Jesus, ele se entregou como sumo sacerdote. Ele falou assim: eu não quero oferecer oferta, eu quero ser oferta, Pai, por esse povo. Eu quero ser a oferta por esse povo. Então, eu quero que vocês lembrem quando Abraão pega Isaac e vai levar ele no monte para sacrificar? É o mesmo contexto. Isaac e Abraão é a sombra de Deus Pai e Deus Filho. Só que no caso de Isaac, Deus proveu o cordeiro. E Deus está falando assim lá atrás: a humanidade vai cair, mas eu já provi o cordeiro perfeito. A humanidade vai pecar, mas eu já antevi um cordeiro perfeito. Eu já provi um cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. Amém? Glória a Jesus. Então, vamos lá agora, tá? Do 15 ao 22, certo? Do verso 15 ao 22. Deixa eu me achar aqui, que agora eu que me perdi. Cadê? Ah, tá. Por isso, ele é mediador da nova aliança para todos que são chamados, para que todos que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida. Porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que haviam cometido sobre a primeira aliança. Quando alguém deixa um testamento, é necessário comprovar a morte daquele que o fez. O testamento só se torna válido após a morte da pessoa. Enquanto ele ainda estiver vivo, o testamento não entra em vigor. Uau! É por isso que até mesmo a primeira aliança foi sancionada com o sangue. Depois de ler todos os mandamentos da lei e todo o povo, Moisés pegou o sangue de novilhos e de bodes e também água e os aspergiu com ramos de isopo e lã vermelha sobre o livro da lei e sobre todo o povo. Em seguida disse: este sangue confirma a aliança que Deus fez com vocês. Da mesma forma, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios usados nos serviços sagrados. No 22 agora. De fato, segundo a lei, quando tudo era purificado com sangue, pois sem derramamento de sangue não há perdão. Então era necessário que houvesse o derramamento de sangue, tá? Para ser estabelecido essa nova lei, esse novo sistema. E quem que estudou para isso? Jesus, o nosso sumo sacerdote. Então, gente, por uma herança, vamos supor, você tem lá, você é candidato, você é neta de um vô milionário. Mas para você tomar herança, primeiro tem que comprovar a morte desse vô. Então, aqui está falando exatamente isso. Tinha que comprovar a morte, tá? Jesus morreu e ressuscitou para que essa nova promessa, essa nova herança entrasse em vigor, tá? Sancionando a lei que tinha sido, né, a lei mosaica, certo? Então, o que Jesus assinou com sangue não pode ser revogado pelo inferno. O que Jesus assinou com sangue é essa herança para você e para mim, ok? Então, seu passado foi apagado. Deus fala que lança no esquecimento do mar, no mar do esquecimento, todos os nossos pecados, ok? Então eu quero que você entenda o impacto que existe através do nome poderoso de Jesus, tá? Então vamos lá, comigo agora, a partir do verso 23. Assim, as representações das coisas no céu tiveram de ser purificadas com o sangue de animais. As verdadeiras coisas celestiais, porém, tiveram que ser purificadas com sacrifícios de muito superiores. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, mera representação do santuário verdadeiro no céu.
Ele entrou no próprio céu, a fim de agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. E ele não entrou no céu para oferecer a si mesmo repentinamente, como sumo sacerdote, aqui na terra, que todos os anos entra no lugar santíssimo com o sangue de um animal. Se fosse assim, ele precisaria ter morrido muitas vezes desde o princípio do mundo. Mas agora, no fim dos tempos, ele apareceu uma vez por todas para remover o pecado mediante sua própria morte em sacrifício. E assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, presta atenção aqui. Aqui nós vamos refutar os espíritas, esse povo que acredita em vida após a morte, em reencarnação. Olha só, grifo 27. E assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, tá? E depois disso vem o julgamento. Então, morre uma vez e vem o julgamento, tá? Não tem minha avó veio, minha avó voltou, minha avó reencarnou. Isso é obra de demônio. Também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez para tirar os pecados de muitos. E ele voltará não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação de todos que o aguardam com grande expectativa. Uau! Então, se alguém vier falar de reencarnação para você, você mostra esse capítulo aí. Fala, se Jesus morreu uma só vez e a Bíblia fala isso, então não faz sentido. E está falando que o ser humano foi destinado a morrer uma só vez. Amém? E depois vem o julgamento, tá? Então, nós precisamos hoje entender da magnitude, da excelência do reinado de Jesus e do nome que ele tem e que ele carrega, ok? Então, Cristo morreu por nós, ressuscitou, e depois ele ascendeu aos céus e está à direita de Deus. E hoje, quem está aqui conosco? O Espírito Santo de Deus, tá? E é o Espírito Santo de Deus que fala conosco, que nos impulsiona. Então, eu vou explicar de novo para vocês um mecanismo que eu gosto de entender a Trindade. Eu imagino assim, Deus está no seu alto sublime trono, Jesus é a ponte, é o acesso ao Pai, porque há pseudos deuses, falsos deuses na terra. Então, como o Pai se diferencia, o nosso Deus verdadeiro se diferencia desses falsos deuses? Através de Jesus, que é o acesso direto. E nós temos o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, derramado naqueles que estão aliançados ao Filho, que quando fala, Abba, Pai, em nome de Jesus, Deus escuta. Então, qual que é o exemplo que eu gosto de dar? Imagina, presta atenção aqui, tá? Que você quer enviar uma mensagem para o Pai, e essa mensagem está daqui a 100 quilômetros. E aí existe o carro que vai levar a mensagem. Só que para o carro funcionar, é só Jesus que pode dirigir ele. Mas para o combustível se locomover, para o carro se locomover, precisa de combustível, e o combustível é o Espírito Santo. Então Jesus é o motorista que vai conduzir, tá, o acesso direto ao Pai, mas precisa do Espírito Santo, que é o combustível, para o carro funcionar, por intermédio do nome de Jesus. Então, como que eu entendo? Através de Jesus, que é o combustível, através do Espírito Santo, que é o combustível da nossa busca, tá? É onde as coisas se movem. Por intermédio do nome de Jesus, a minha oração chega ao Pai e eu consigo ter acesso ao Pai, certo? O carro é a minha vida espiritual. Jesus é quem governa a minha vida espiritual. O combustível desse carro é o Espírito Santo. Então, eu consigo entender a Trindade dessa forma, tá? Desse jeitinho. Então, eu preciso falar ao Pai, tem que ser somente através de Jesus. Só Jesus consegue se dirigir através do Pai, mas precisa do combustível, que é a presença do Espírito Santo, que só vem se eu abastecer o meu carro todo dia. O que eu abastecer o meu carro? Abastecer minha vida espiritual, com santidade, com unção, com palavra, com vida de oração. Amém? Então, vocês conseguem entender? Tá. Então, a gente fica por aqui, tá, gente? Eu falei pra vocês que eu ia falar para vocês, né, sobre opressão espiritual, tá?
Lembra que eu falei assim, gente, eu vou falar para vocês amanhã o que é opressão, o que é uma influência demoníaca. Então vamos lá. O que é uma opressão? A opressão espiritual é uma força externa, tá? Que vai influenciar você. O seu jeito de pensar, o seu jeito de sentir. Então eu quero que vocês entendam agora. O que é opressão espiritual? Não é algo que está em você, é algo que está fazendo força para oprimir você. Então imagina, como que eu gosto de ver opressão? Imagina que a opressão é quando você entra num local e tá cheio de gente andando para cá e você começa a se espremer no meio das pessoas. Então eu gosto de dar esse exemplo como opressão. Não tá dentro de você, mas tá na parte externa, tá? Então imagina que você tá numa multidão de gente, um te espremendo, te empurrando. Então opressão é isso, opressão espiritual. Então quem que causa opressão espiritual? Demônios. Ou um ambiente que tá contaminado, tá? Então, por exemplo, às vezes você entra numa loja, você fala, meu Deus, eu tô oprimido. Aquela loja, ela tá cheia de opressão, porque às vezes o dono daquela loja serve Satanás, naquela loja tem um altar para Satanás, tá? Vocês que estão nesse jejum estão ficando espiritualmente equilibrados, pacíficos. Quando você sai da sua casa, você está debaixo do domo de fogo. Eu falo que é onde você se sente bem. Vai para uma loja, vai para qualquer lugar, dá um sono, dá um cansaço em você, porque você saiu de um lugar que tem muita paz e entrou num lugar que tem um certo nível de opressão, certo? Então, estar oprimido não é porque você pecou. Pode ser porque você abriu uma legalidade, mas a maioria das vezes, nós que estamos na presença, nós nos sentimos oprimidos. Então, por exemplo, se eu sair da minha casa e for num lugar, eu me sinto oprimida. E eu quero logo voltar para minha casa. Porque os demônios estão ali. O local, né? Às vezes aquele local... mas apóstolo, mas se a gente entra numa loja, mas o demônio tem um altar ali. Ele tem autorização para estar ali. Você que está no terreno dele. Ele tem um altar. Então, se ele tem um altar, ele tem uma resistência de estar naquele local. Então, a opressão espiritual é isso. Não tem gente que traz opressão? Tem pessoas que são tão pesadas que a hora que ela chega dentro da tua casa, você fica oprimido. Por quê? Ela carrega uma nuvem negra e essa nuvem negra começa a te oprimir. Essa pessoa, ela é carregada de demônios, então ela carrega uma atmosfera pesada e essa atmosfera, ela começa a te oprimir. O que te oprime? Não é, às vezes, a pessoa em si, mas os demônios que aquela pessoa carrega. Aqueles demônios começam a te incomodar, começam a te aperrear, tá? Lógico, se a sua casa não estiver consagrada. Se a sua casa estiver consagrada, o que acontece? Os demônios não entram. Às vezes a pessoa nem vai. Então, opressão é o que acontece na área externa da nossa vida, mas a gente sente porque a gente é altamente espiritual, principalmente você que jejua. Já aconteceu de repente, você fala, acho que eu tô oprimida hoje, eu vou fazer uma oração nessa casa, eu vou orar, aí você faz a oração, acabou aquilo ali. Porque você não sabe o que... Às vezes você mora com a família, seu filho traz um amigo endiabado, e às vezes a pessoa entrou com uns 20 mil demônios e ficou ali um bocado de demônio. Porque o teu filho às vezes também deu legalidade, aquele demônio falou, eu vou ficar por aqui, também há legalidade para mim ficar, tá? Então a opressão espiritual, ela rouba a nossa paz, ela traz uma atmosfera de angústia, de ansiedade, de medo. E aí a opressão, tá? Ela tenta minar áreas da nossa vida, certo? Então quando o ambiente está oprimido, tá? Qual que é os sintomas de opressão? Sufocamento, vontade de desaparecer, vontade de chorar do nada, pensamento negativo, pensamento intrusivo, de repente perda da energia, sabe? Mesmo sem doença, você tá cansado, de repente dá uma soneira em você, uma soneira, você quer dormir, você fala, meu Deus, o que tá acontecendo, tá? E aí você vai orar, você não consegue orar, você vai pôr um louvor, você fica irritado, parece que a atmosfera tá trazendo irritação para você. Então isso é opressão, tá? Então a opressão, que é uma força antagonista do reino das trevas, fazendo pressão em cima de você, tá ali acontecendo uma opressão, ou porque aquele ambiente tem a legalidade.
Então você entrou numa loja, está sofrendo opressão ali, foi na casa de alguém, está sofrendo opressão ali, a pessoa às vezes deu legalidade. Ou às vezes você pode sofrer opressão, presta atenção, você entrou numa batalha espiritual por uma família, por alguém. E os demônios de lá veio oprimir você. Você entrou numa guerra, você está no fogo cruzado. Aí você esqueceu de ungir sua casa, você esqueceu. Aí os demônios vêm oprimir você porque você está mexendo no território deles. Mas como que você intervém? Você tem que ungir sua casa e falar, aqui dentro não. Então, gente, por que toda madrugada eu falo, Deus, coloca agora uma coluna de fogo. A gente entra na casa da gente, paz, que excede todo entendimento. Vai para fora, é aquela gastura, aquela coisa. Por quê? Você saiu de um lugar onde o demônio não entra. O demônio não entra. Tá? O demônio não entra. Esses dias eu tava com a pastora Jerusa e ela ia fazer um culto. Pega a visão aqui. E aí, eu lembrei agora disso. Só para vocês entenderem o poder do domo de fogo. O domo de fogo é como se fosse uma calabaça, assim, uma carapaça, assim, que Deus coloca em volta da nossa casa. E aí a pastora Jerusa falando, né, do povo com resistência a manifestar tudo. E ela falou, eu vou fazer um culto, tá? E vai ter libertação. Eu falei, pastora Jerusa, você vai precisar, na hora da libertação, tirar o domo, tirar a parede de fogo, porque muitos demônios não entram dentro do culto da senhora quando a senhora está aí fazendo culto. Eles ficam pro lado de fora esperando a pessoa sair. Então, quando a senhora for dar ordem para os demônios manifestar, tira o domo, a dorma de fogo, e manda os demônios manifestar, porque muitos ficam lá escondidos, lá fora, tá? Para a pessoa não ser liberta. Eu falei, pastora, tira o domo de proteção, naquele momento você está em guerra. Então, por que na conferência os demônios manifestam demais? Nós oramos e geramos um domo de fogo, os demônios, o bruxo não entra ali. Só que na hora da batalha eu preciso abrir essas comportas. E todo demônio ficou escondido lá pro lado de fora. Ele está ligado à pessoa. Ele precisa entrar dentro para manifestar e sair. Infelizmente é assim. Esse é o sistema. Então eu estou contando para você uma chave da libertação que talvez vocês não conheciam. Por quê? Olha o que nós oramos toda madrugada. Senhor, coloca uma parede de fogo. Senhor, o demônio não pisa nem no nosso bairro, não pisa nem na rua da nossa casa. Aí você vai fazer uma célula na tua casa. Você quer ministrar a libertação. Não vai manifestar o demônio está lá fora. A não ser que a unção esteja tão violenta que o demônio não resiste e na voz de comando ele vem. Então, por exemplo, quando eu falo, todo demônio do abismo da alma, do abismo da mente, vem para a superfície. Quando eu chamo desse jeito, ele pode estar escondido aonde for. Ele entra e manifesta e tem que sair, tá? Então, o mundo espiritual, ele é real. Então, por que eu estou ensinando isso para vocês? Aí a pastora depois foi me dar o feedback e falou assim, apóstola, foi demônio no mundo, meu Deus, o demônio manifestou aqui demais, manifestava na direita, na esquerda, eu até ri dos áudios dela, contando. Apóstola, meu Deus, tirar o dom é muito forte. Falei, estou te ensinando aí. Então, estou ensinando aqui para vocês, por quê? Você ora, cobre a sua casa com o sangue de Jesus, o demônio não entra. Então, às vezes, você chamou uma pessoa para você orar na sua casa e você quer que ela seja liberta, e ela não foi liberta, mas porque o demônio ficou lá pro lado de fora, ele ficou lá onde ele pode ficar. É como se ele tivesse uma linha conectada a essa pessoa. Aí essa pessoa, ela às vezes passa mal ali na tua casa, sente enjoo, mas ela não manifesta, tá? Olha, capeta no mundo, foi meu capeta no mundo. Então, por que eu tô falando isso? Na hora da libertação, nós precisamos falar toda a estrutura que impede os demônios de estar aqui agora para sair, abandonar cada pessoa aqui. Eu quebro agora o domo de fogo e declaro que nós estamos num campo de guerra. Todo demônio que está lá fora escondido, que acompanha qualquer pessoa que manifesta agora em nome de Jesus. Porque os demônios, a igreja quando ela é ungida, ele não entra só a pessoa. Como que ele consegue fazer isso? Ele consegue porque ele tá vinculado, ele não é que ele saiu, ele conseguiu se distanciar, tá? Exatamente assim que acontece. Por isso que tem pessoas que conseguem entrar dentro da igreja, mas dependendo do culto, da unção do culto, vai manifestar. Porque a pessoa não vai aguentar. E aí, aquela unção quebra as resistências. Aí a pessoa manifesta, às vezes, sem a voz de comando.
tá bom? Então, por que eu tô contando isso para você? Porque em volta da tua casa tem um domo de fogo. Você ora toda a madrugada. E o que eu falo na madrugada? Principalmente você que está debaixo da nossa cobertura da Global Fire. Senhor, aumenta o fogo da presença nesse muro, coloca o domo de fogo, cobre o telhado dessa casa com o sangue de Jesus. Então, Satanás, quando está passando ali na rua da sua casa, no seu bairro, ele não se atreve a entrar na tua casa, porque tua casa está revestida de oração. Então, tem gente que, para entrar na sua casa, ela vai entrar sozinha. O demônio que às vezes acompanha ela fica pro lado de fora. Fica pro lado de fora. Eu já contei essa história para você, tá? Inclusive, a história que acontece é na casa da Beth, que é a mãe do Gustavo. Eu lembro de um discípulo que tinha acabado de sair do terreiro de Umbanda. Essa história é antiga, vou contar de novo. Ele saiu não sei se foi da Umbanda, do Candomblé. E aí ele chegou pra mim, e aí nós fomos na casa da Beth, que é a mãe do Gustavo. E naquela época, a sobrinha da Beth estava passando por um processo de depressão, ela não estava bem. E aí esse rapaz tinha visão aberta no mundo espiritual. E aí ele ficou impactado, porque a moça, que é a prima do Gustavo, do profeta Gustavo, chegou na casa da Beth, e quando ela chegou, o demônio que estava nas costas dela pulou pro lado de fora e ela entrou sozinha. E ele veio encabulado. Ele falou assim, pastora, eu queria entender uma coisa. Ela falou assim, não tem a sobrinha lá da Betinha? Então, ela veio e eu vi quando ela entrou e o demônio que está nas costas dela ficou pro lado de fora. Por que o demônio não entrou? Eu falei, porque a Beth, aqui tem oração, essa casa é consagrada ao Senhor, e o demônio, ele respeita o domo de fogo, ele respeita a parede de fogo. Certo? Por isso que a nossa casa tem que ter oração todo dia, e de 15 em 15 dias faz uma oração, né? Faz uma oração consagrando a tua casa. Primeiro você expulsa os demônios, já ensinei vocês, depois você chama um domo de fogo. Então o demônio respeita muro de fogo, parede de fogo, certo? Que você colocou ali através do nome de Jesus. O demônio respeita, certo? Então você acampou um anjo sentinela de fogo ali. Então, essa história, ela ficou muito marcante para mim, desse testemunho, porque Deus, ele acampa a sua proteção na casa do justo, e o demônio, ele não entra. Então, a moça foi liberta ao entrar na casa da Beth? Não, mas o demônio deu uma trégua, ele falou assim, olha, eu estou conectado a essa vida, mas eu vou ficar aqui do lado de fora, porque dentro eu não posso entrar. Então isso é o que acontece na maioria dos cultos, que são ungidos, preparados. Então na hora da batalha, o que a gente faz? A gente quebra o domo. E a gente fala, quebra o domo não, a gente fala, Senhor, abre agora o domo para que todos os demônios, tá? Todos os demônios venham entrar agora dentro dessa plenária. E agora nós vamos estraçalhar cada um deles, tá? O demônio, ele está conectado a essa vida. Então, quando você quebra a dorma, os demônios vêm, manifestam, tá? Os demônios vêm, manifestam. Eles já estavam dentro da pessoa? Sim. Mas é como se eles dessem uma trégua naquele momento. Mas é como se eles tivessem uma linha. Eles têm uma linha assim. Então, tá aqui o demônio e a pessoa, tá? Aí a pessoa está aqui dentro da igreja e o demônio está lá fora. Eles estão conectados por um vínculo de sangue, um vínculo de uma maldição. E aí, o que acontece? Quando nós começamos a orar quebrando maldição e arrebenta com essas cordas aqui, ele manifesta. Ele manifesta. Então, é muito forte, tá? É muito forte. O demônio, ele não quer manifestar, certo? Então, ele tem algumas formas de se esconder. Por que eu tô contando isso para você? Para vocês entenderem o que é opressão, tá? Então, opressão espiritual é uma atmosfera externa influenciando a sua atmosfera interna. E aonde é influenciado? No teu físico, na tua mente, nas tuas emoções. Então, às vezes você começa a ter uns pensamentos de incredulidade, de falta de fé, um cansaço, uma irritação do nada. Então, às vezes não é em você. Você não recebeu um dardo. Você está numa atmosfera que tem opressão. Então, por que essa atmosfera de opressão pode acontecer? Porque alguém dentro da casa pode ter aberto ela. Você pode ter ligado uma música que abriu essa legalidade. Você pode ter convidado alguém, tá, na tua casa pesado com essa atmosfera, e você não é uma pessoa de orar e consagrar a sua casa. Então, às vezes você foi num local e está sentindo essa atmosfera, certo? Então,
Opressão é uma manipulação, é uma força externa tentando sufocar você. Ou você está fazendo uma guerra espiritual, esqueceu de blindar sua casa e os demônios que você está tirando da vida de uma pessoa através da oração, os demônios que estão perdendo força lá, eles vêm contra-atacar você aqui. Por isso que é importante você colocar a armadura de Deus todos os dias. Amém? Certo? Pegaram a visão ou não? Tá. Então isso é opressão. E a opressão, eu diria para você que é uma das áreas que o cristão posicionado mais sofre. Por que sofre? Porque ele não pecou, às vezes ele não abriu a brecha, tá? Eu falo, se você abrir a brecha, você não só vai sentir opressão. A pessoa que abre a brecha, ela sente o dardo inflamado, o diabo ataca ela em uma área e sente toda essa atmosfera de peso também, tá? Agora, quando nós estamos só no nível da opressão, ela pode ter sido pelas atmosferas a qual você entrou em contato, ou você não vigiou, certo? Agora, você pecou, abriu uma brecha, o diabo vem na tua mente, no teu pensamento, no teu físico, e essa atmosfera que você entende que é pesada, ela vai ficar 10.000 vezes pesada, certo? Você vai entrar num lugar hostil demais, pesado demais, amém? Então, isso é opressão espiritual, é um ambiente oprimido. Então, lembra de você numa multidão sendo espremido, ficando irritado, é opressão, é o quê? Uma força antagonista, malévola, maligna, uma nuvem, não está relacionada a você dentro, mas é uma pressão fora. Você dentro tá bem, você tá com Deus, você tá alinhado, tá? Dardos inflamados. Recebi um dardo inflamado. Recebi uma seta. Porque existe uma brecha. Se não houver uma brecha, o diabo não tem como lançar uma seta. Mas apóstolo, a gente peca todo dia. Só que pro diabo lançar uma seta, um dardo, tá? Ele não consegue fazer isso do dia para a noite. Porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E todo dia você ora e pede perdão pelos pecados. Então ele não vai lançar do dia para a noite. O pecado, uma vez que ele é cometido, você comete ele sem querer. Só que daqui a pouco você tem consciência dele e você continua pecando. Fazendo ele sabendo que ele é pecado. Virou transgressão. A partir do momento que você transgride, você abriu a legalidade naquela área, tá? Ou você peca compulsoriamente, fofocando, isso e aquilo, a brecha é aberta. Então, todos os dias você fala, Senhor, me perdoa. Você fechou possíveis brechas que daqui 3, 4, 5 dias, uma semana poderia abrir. Por isso que todo dia você tem que falar, Senhor, a sua misericórdia se renova a cada manhã. Perdoa os meus pecados e me dê domínio próprio para não pecar de novo, tá? O diabo, não é que você pecou agora, a brecha abriu de tarde. De jeito nenhum. Há um tempo, porque se fosse assim, a gente tava, bem ferrado no mundo espiritual, tá? Então, você pecou hoje. Meu Deus, eu não devia ter falado isso. Pequei, falei não sei o quê. Deus me perdoa, tá? Fechou. Então, antes da brecha ser aberta, você se arrependeu. Mas tem pessoas que abrem a brecha. E aí o diabo lança o dardo. E o dardo é o ataque espiritual. E às vezes o ataque pode ser no nível emocional. Por quê? No nível emocional pode ser porque você tem feridas na alma. Ferida na alma é um trauma, é uma dificuldade mal resolvida que emana sentimentos de raiva, ira, ódio, tristeza, vingança. Isso alimenta demônios. Amém? Mas hoje eu quero falar só sobre opressão para você, tá? Então, como que a gente vai destronar um ambiente oprimido? Amanhã eu vou falar, vocês querem que amanhã eu falo dos tipos de ataque e como eles funcionam? Tá. Então, percebeu que o ambiente está debaixo de uma opressão. Como o ambiente também pode ficar oprimido? Através de dardos inflamados no ambiente, não em você, de bruxo e satanista. Então, o satanista, o feiticeiro, se levantou, há uma obra maligna sendo lançada contra uma pessoa. Às vezes não acerta a pessoa, porque a pessoa está debaixo do sangue do cordeiro, mas a atmosfera da casa dela muda, da família dela muda. Às vezes não pega nela essa opressão, mas essa opressão ela muda o ambiente. Então, você percebeu uma atmosfera diferente, você percebeu uma nuvem negra, você percebeu que o ambiente mudou, tá diferente. O que você vai fazer? Você vai se levantar,
vai abrir porta e janela, vai tocar a opressão espiritual, fala toda a opressão, todo o demônio do inferno, toda a casta, toda a legião, bate em retirada agora. Abre a janela, a porta, fala, vai saindo agora toda a opressão, todo sono, toda a procrastinação, toda a frieza espiritual, porque a opressão traz frieza espiritual, traz procrastinação espiritual, porque é uma atmosfera pesada. Você vai ficar com dificuldade de buscar Deus porque o império das trevas tomou força naquele ambiente e eles estão fazendo uma força antagônica, contrária à sua vida espiritual, para te levar para esse lugar de preguiça, de sono, de não conseguir acordar de madrugada. Percebeu essa atmosfera? O que você vai fazer? Abre a janela e porta, fala agora, é no nome de Jesus, toda a opressão, bate em retirada. E vai abrindo janela, porta. Vai lá no seu quarto de oração, toda a frieza, toda a procrastinação, todo o sono espiritual, sai agora. Você vai dar uma ordem, uma voz de comando. Depois você vai pegar um pouquinho de óleo na mão e vai começar a chamar a presença de Deus. Eu chamo os anjos, os arcanjos, o querubim, o serafim. Eu chamo a presença de Deus, a Shekinah do Senhor. Eu chamo a glória, eu chamo a presença, eu chamo aqui a manifestação genuína do Senhor, eu chamo vida contínua, e você vai declarar a presença do Senhor, fala Senhor, aí vai nos muros, se você mora em apartamento, vai nas paredes, fala, eu declaro aqui, Pai, um circuito de fogo, uma muralha de fogo, um domo revestindo esse local, Senhor Deus, aqui é a casa de um servo, de uma serva tua, essa família é sacerdotal, eu acampo um anjo na porta da entrada, na porta da saída, eu declaro, Pai, que o teu sangue está escrito nas portas e nas janelas, amém? Coloca louvor, coloca adoração, fala Senhor Deus, se houve ilegalidade, se entrou algum objeto, se entrou algum alimento que foi consagrado a Satanás e talvez por intermédio disso também a opressão acontece. Então, por exemplo, você recebeu lá um objeto, chegou para você, presta atenção, vamos supor, chegou lá no correio para você, ou amiga, deu uma capinha de celular para você, lá não tem pentagrama, não tem nada, só que essa amiga consagrou essa capinha de celular para o Satanás, para acabar com a sua vida, porque ela tem inveja ou porque ela quer acabar com o seu casamento, sei lá o quê. Então tudo que você ganha, você fala, eu consagro ao Senhor em nome de Jesus e quebro, então tudo, gente, eu sei que vocês têm boa intenção e me dão muito presente, mas vai que há um bruxo infiltrado numa conferência dessa e mandou um objeto, um alimento para mim. Então, todos os presentes, eu faço uma oração poderosa, quebrando toda a maldição, todo o vínculo. Eu faço esse tipo de oração. Vai no mercado, você não sabe se o dono do mercado é satanista e se ele leva o satanista uma vez por mês para fazer uma consagração para o mercado dele vender mais. Quando ele está fazendo uma consagração, ele está consagrando ao demônio. Aí você comeu uma comida consagrada a Satanás, ela abre legalidade no teu estômago e no teu corpo físico. Então, o que acontece? Quando, tá? Nós recebemos um presente, esse presente ele vem carregado de inveja. Inveja tem o mesmo valor de uma obra de feitiçaria. Esse presente vem carregado de inveja, ou esse presente vem amaldiçoado, ou esse presente a pessoa comprou numa viagem, ela não sabia que ele tinha um vínculo com as trevas, mas achou bonitinho, não tinha discernimento e te deu. Então, um objeto pode trazer uma nuvem de opressão na tua casa. E o diabo, por que ele trouxe a nuvem? Porque ele tem um objeto dele, então existe um altar dentro da tua casa para ele. Existe lá um obelisco, um negocinho que é consagrado a Deus, a Será, lá no Egito. Sua amiga foi no Egito, trouxe, só que ela não sabia, ela achou bonitinho. Aí você colocou lá. Aí trouxe opressão. Então, o que você vai fazer, Deus? Se existe algum objeto, algum livro dentro da minha casa que abra a legalidade, me mostre. E eu já anulo ele em nome de Jesus, eu bloqueio com o sangue de Jesus, mas me mostra porque eu não quero nenhum tipo de altar dentro da minha casa. Você pode bloquear ele com a oração, mas daqui a pouco ele volta a funcionar de novo, porque você tem que tirar ele da tua casa. Porque como um servo de Deus vai carregar um livro com pentagrama? Como que um servo de Deus carrega um filtro dos sonhos? Como que um servo de Deus, entendeu? Então você tem que ter noção, tá? Do que é e do que não é. Então você vai fazer essa oração, Senhor, existe na minha casa algum objeto, algum livro, alguma coisa que foi oferecida a Satanás ou serve como um altar ou uma porta de entrada para demônios, se houver, me mostra. Mas eu peço agora que o Senhor já bloqueie esse acesso em nome de Jesus. Peço que o Senhor abra os meus olhos espirituais para me mostrar se existe aqui algum brinquedo, algum livro, alguma coisa, algum objeto
Por exemplo, gente, elefante virado com a bunda para a porta. É um ritual pagão para chamar a prosperidade. Então você tem um altar para mamão dentro da tua casa. Você pode ter um elefante de decoração, mas ele não pode ter esse símbolo. Você não pode ter comprado ele com essa intenção, certo? Pegaram a visão, pegaram o entendimento. Então você pode ter um elefante lindo na tua casa, mas se você comprou ele para ele trazer prosperidade e virou ele com a bunda para a porta, você está fazendo uma simpatia, você está fazendo uma feitiçaria. Ah, eu tenho uma nota de dólar na minha carteira. Você tem um altar para mamão na sua carteira. E você colocou num lugar que representa a tua área financeira. Então, você tem um altar para mamão na sua carteira. Entende? Então, a opressão espiritual, ela pode vir por objetos consagrados. Ela pode vir por obra de feitiçaria. Então, sempre nós precisamos fazer oração de guerra. Você percebeu que depois que você começou a fazer oração de guerra na madrugada comigo, você parou de ficar oprimido, o diabo parou de te atentar, você parou de lutar guerra, você até luta guerra, mas são guerras pontuais. Mas o diabo, ele parou de mexer com você, parou de tirar farinha com você, por quê? Você entrou debaixo de uma oração que é uma cobertura genuína, que nós fazemos toda madrugada. Além de nós mandar o demônio embora, nós ativamos bênção e declaramos uma muralha de fogo. Mas você pegou uma resistência, você pegou uma força espiritual, que você não tem mais medo, você tá mais forte. Quando você vai orar, você tá mais espiritualmente alinhado. Por quê? Porque você pegou resistência no espírito, tá? E o demônio, ele parou de usar certas estratégias contra você. Esses dias eu falei pra você que eu sonhei com a potestade, né? Aí a potestade, ela era enorme, ela era assim, ela era bem grande, larga, e ela não tinha uma forma, eu tinha uma cabeça, tinha braço, mas ela parecia o incrível Hulk, assim, não tem o Hulk lá da Marvel, mas não era verde, não era igual o Hulk, mas eu falo assim, do tamanho, assim, grande, mas toda preta, obscura. E aí eu entrava, eu colocava a mão por dentro dela e pegava o coração dela e começava a esmagar. E aí ela começava a gritar e sair de perto de mim. E aí ela corria pro outro lado, ela diminuía, ela ficava pequena. E aí ela falava assim, antigamente eu até conseguia lançar dardos contra vocês, falou no plural, mas com essa consagração eu não consigo mais. Ou seja, eu entendi que o nível dessa consagração estava impedindo os dardos inflamados de potestade. E, gente, dardo inflamado de potestade é um ataque espiritual muito pesado. É aquela opressão que ela vem coletiva, tá? Então eu quero que vocês entendam isso, ok? Deus vai nos dando resistência, Deus vai nos dando sabedoria, certo? Então é assim que Deus faz, e eu quero que vocês hoje se posicionem. Então, façam uma oração de guerra, leia a palavra em voz alta, tá? Eu vou trazer um versículo aqui. Peraí. Para vocês declarar ele na sua casa. Peraí que eu vou achar aqui ele. É Lucas 10, eu só vi. Deixa eu ver. Deixa eu achar ele aqui. Se eu não me engano, é Lucas 10. Lucas 10, 19. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano. O que você vai falar? Eu agora declaro que sobre essa casa o anjo do Senhor escreve Lucas 10, 19. E eu declaro assim sobre essa casa, através do nome de Jesus. O Senhor me deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada fará dano à minha casa, à minha vida, ao meu ministério, aos meus filhos, aos meus projetos. Tá? Fala assim, eu delego agora, através do nome de Jesus, que essa casa vive debaixo da autoridade de Cristo, do governo de Cristo. Então, você vai pegar um versículo, você vai escrever eles nas paredes em forma espiritual. E o que é isso? Você fala assim, anjo do Senhor, tá? Fala, o Senhor me deu autoridade para pisar cobras, serpentes, escorpiões. Então, é assim que a gente vence a opressão, tá bom? Então, queridos, é dessa forma que você vai guerrear, que você vai lutar, que você vai pra cima, tá bom? Sentiu a pressão? Ora.
alguma coisa aconteceu, você entrou na atmosfera, às vezes você saiu, você sentiu a pressão daquele lugar, você voltou cansado, com sono para sua casa, aí você chega na sua casa, passa. Agora, se estiver acontecendo na sua casa, na sua vida, aí você vai guerrear. Amém? Glória a Jesus. Hoje é meu aniversário, orem por mim, façam uma oração por mim.